Oi, esse vídeo nós estamos fazendo para o Revendo Fisiologia e eu sou professora do Departamento de Fisiologia do ICBS da URGS, meu nome é Heloísa Loss. Eu vou iniciar o PowerPoint da aula. E o tópico que eu vou apresentar para vocês vai ser, então, a relação, é um tópico de endocrinologia, né? E vai ser a relação das diferenças de gênero que a gente encontra nos casos mais severos e de mortalidade da Covid-19. Só vou colocar um ponteiro aqui. Bom, para iniciar, então, eu vou mostrar em relação a como é que é o desenvolvimento dessa doença, né? Então, nós temos, são conhecidos 3 estágios, que é o estágio inicial, quando logo depois o primeiro período que a pessoa foi infectada. Esse estágio, normalmente, ele envolve sintomas gripais e com febre, tosse, e envolve também diarreia e bastante dor de cabeça. É claro que existem muitos casos em que as pessoas são completamente assintomáticas e o vírus está presente, né? Depois do segundo estágio, algumas pessoas que passaram por esse estágio aqui, elas avançam para um segundo estágio, onde tem, então, o estágio chamado fase pulmonar. Esse estágio, então, existe um envolvimento, comprometimento das estruturas pulmonares, a pessoa tem, então, respirações curtas e é caracterizada, então, por apresentar hipóxia, né? E se faz os testes de imagem, vai se observar que existe, então, algumas alterações a nível dos pulmões. E o terceiro estágio, quando avança, então, se a pessoa ainda avança nesse estágio mais, que compromete mais, né, ele é o estágio hiperinflamatório, onde, então, a necessidade, então, de envolvimento dessa pessoa em UTIs, né, em tratamento intensivo, e normalmente com respiradores, e nesse estágio, então, é o que ocorre uma resposta elevada de citocinas, né, uma resposta inflamatória bastante intensa no organismo. E algumas pessoas, então, não sobrevivem, então existe a morte de várias pessoas. Bom, o nosso estudo, ele está relacionado ao que faz, né, tentar encontrar alguns aspectos do que faz a diferença de algumas pessoas que vão para avançam os 3 estágios e em relação às pessoas que ficam nos estágios iniciais e se recuperam da doença. Bom, nos dados globais existe já, é observado em quase todos os países do mundo, é observado uma diferença em relação à severidade de acordo com o gênero e a idade das pessoas. Esse gráfico aqui mostra uma diferença relacionada com o gênero. Então, no nível global, certo? Os dados mostram que para cada 10 mulheres, 10 homens também são casos registrados, tá? Que podem estar contaminadas é igual, o nível de contaminação não existe diferença, a diferença vai aparecer depois, nas hospitalizações e nas admissões aos tratamentos intensivos. Então, onde na hospitalização, para cada 10 mulheres, 12 são homens que vão para hospitais, e para cada 10 mulheres, 19 são admitidos, homens são admitidos em tratamento intensivo. E para cada 10 mulheres, 14 homens, então, cada 10 mulheres que morrem, 14 também entram em óbito, certo? Então, existe essa diferença, e essa diferença é observada mundialmente, todos os países. Aí eu peguei alguns países de modelo, né, que tem dados assim, por exemplo, nos casos confirmados, não existe diferença entre os 2 gêneros, certo? Masculino e feminino, é a mesma quantidade.
Nas hospitalizações, no caso, nos Estados Unidos, não ocorre diferença, mas as admissões em tratamento intensivo já aparece uma diferença bastante grande em relação ao número de casos, né, uns 60% masculino e para 40% um pouquinho abaixo feminino, e nos casos de óbito também, né, então existe essa diferença em relação ao gênero. E se isso muda em relação ao tempo, nos Estados Unidos eles iniciaram então com 60 e 40, reduziu um pouco essa diferença entre os dois gêneros ao longo do tempo, está reduzindo, né, esses dados até novembro. Esses dados todos eu tenho tirado do Global Health, que tem vários dados de todos os níveis que a gente quiser consultar. Então, mostram também que não existe diferença em relação aos casos, a quem é contaminado, né? Então, casos ativos, mas diferença, então, na taxa de mortalidade. No Brasil, nós temos, então, aqui, inclusive, aparece um pouco mais de diferença nos casos confirmados, mas hospitalizações já aparece, então, uma diferença grande em relação a maior número de homens internados em relação às mulheres, e nos casos, então, de óbito, né, tem um maior número de homens em relação a mulheres. Aqui não tinha os dados de admissão no tratamento intensivo. E ao longo do tempo, a mesma coisa. Só que aqui no Brasil não teve alteração nenhuma em relação a essa diferença ao longo do tempo, 60% a 40% em todos os períodos registrados, certo? Aqui, em relação, agora que essa relação que eu vou querer fazer, né, mais adiante, em relação às diferentes idades, né, as faixas de idade, que se observa isso. Então, por exemplo, dados do México, a relação, então, de idade e sexo, nós temos, no caso do México, em todas as idades aparece uma diferença bem significativa, no início não tanto, mas a partir de 40, 50 anos ali aparece bem significativa diferença entre homens e mulheres, certo? Então aqui a gente tem os casos de mulheres, de homens, principalmente nos mais idosos. Nos Estados Unidos, então, mostra essa diferença, também aparece nas idades desde os 50, um pouquinho, a idade entre 60 e 70, 70 e 80, e 80 e mais, aparece bastante essa diferença, certo? Diminui um pouco aqui, entre os 70 ali, ele tá mais... Eu achei interessante que nos dados da França, eles tinham as diferenças de idade por sexo em relação aos casos confirmados, que nos outros países eu não encontrei. Só para a gente ver isso aqui, ó, não quer dizer que os casos confirmados sejam as pessoas de maior idade, não, as pessoas de maior idade vão ser as pessoas que vão, então, depois a gente vai ver um pouco mais o porquê, ser mais afetadas em relação à não sobrevivência. Mas nos casos confirmados, no caso da França, a maior parte dos casos, eles estavam entre jovens, então, tinha várias crianças, 10 e 19, e a maior parte entre 20 e 29 anos. Certo? Mas como a França tem uma grande quantidade de idosos na população, eles têm também, então, uma grande incidência a pessoas acima de 90 anos, né, na população, assim, isso é bem significativo. E lá também, a mesma coisa, eles têm pouquíssimos casos de morte em relação às idades menores, e a partir, então, de idosos, aí tem também maior caso de mortes, mas mantendo essa relação de muito maior mortes de homens em relação às mulheres. Eu trouxe esse gráfico, eu vou dar uma ampliada nele aqui para vocês verem, porque ele mostra a razão em relação a razão masculino e feminino em relação a cada país, né? Então existe uma variação, e essa variação ela está relacionada não só com o gênero, mas ela também está relacionada com a etnia, né, das pessoas. Então existe uma diferença de resposta em relação à etnia. Então, por exemplo, o país Mianmar
Myanmar, é onde a gente tem maior essa relação. Então, isso aqui é uma relação de 2 e pouco em relação a maior morte em masculinos em relação a femininos. Aí depois vai alterando, então aqui tem pouquíssimas mortes femininas comparado com masculinos, e isso vai diminuindo até que a gente vai, então, chegar a um ponto, em uma menor parte dos países no mundo, né, que registraram, vão inverter isso. Eu vou ter maior morte de mulheres do que homens na população em geral, que eles não estão considerando a idade, né? Então, aí a gente tem essa relação em diferentes países. Bom, e eu tenho aqui os dados de Porto Alegre, né? Esses dados aqui eu que estou tirando do site da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, certo? Eu estou montando, eu ainda quero montar em relação às comorbidades, por idade e por gênero, mas por enquanto eu só estou fazendo esse aqui, que é a relação da idade por gênero. E a gente observa aqui em Porto Alegre que mantém, aparentemente, a mesma coisa que a gente observa nos dados do resto do mundo. Né? Aqui o feminino está em amarelo, está em primeiro aqui, e o masculino em azul em segundo. Então, claro, nós temos alguns óbitos, esses dados eu consegui coletar até 1º de outubro, né? A gente teve alguns óbitos de jovens, nos jovens não teve tanta diferença, não está tendo, né? Porque são poucos, né? Graças a Deus. E, na verdade, a gente começa a aparecer essa diferença, não ainda nos 50, mas a partir dos 60 anos e 70 anos. Então, a gente tem aqui uma diferença bem significativa, tanto é que entre 70 e 79 anos são 80 homens para 50 mulheres, né, que tiveram óbito. Então, confirmado com Covid, né? Então, todos são os casos confirmados do site de vigilância de Porto Alegre. E isso aqui mantém um pouco a diferença que a gente vê no mundo. A diferença aqui, para nós, que a gente observa, é que nos mais idosos, entre 80, 89 e 90, isso chega a inverter. Mas aqui, muito provavelmente, é por causa da expectativa de vida, né? Em geral, eu não cheguei a fazer essa comparação ainda, mas se a gente vai ver no censo, existem mais mulheres idosas do que homens, né? Isso provavelmente tem essa relação. Ou não, né? Isso também tudo tem que se pesquisar. Bom, o que pode estar diferente, né? O que pode estar causando, então, essa diferença entre a mortandade em relação aos homens e as mulheres naquelas idades e nos outros países em todas as idades, né? Como no México. Primeiro eu vou dar uma revisadinha, vocês vão ver provavelmente esse esquema nas outras aulas, né, em algumas outras aulas, mas aqui eu vou dar uma revisada rápida, porque vai ser importante para a gente tentar entender o que está acontecendo. No sistema renina-angiotensina-aldosterona, até porque ele vai ser um sistema bem importante para a gente entender a ação, né, do vírus sobre o nosso organismo. Então, revisando rapidinho, a angiotensina 2 é um hormônio muito importante, que ela foi descoberta e ela é alvo também de uma série de medicamentos que fazem regulação da pressão arterial, porque é um hormônio muito importante em relação à função de pressão, né? A controle da pressão arterial. O angiotensinogênio, que é o precursor desse hormônio, ele é sintetizado no fígado, e na circulação ele encontra a renina, que ela vai estar liberada na circulação quando a pressão está muito baixa. Então tem um sensorzinho lá no rim, lá nos glomérulos do rim, no rim, né? Que na circulação que passa no glomérulo, que quando está muito baixa a pressão, e faz uma comparação, né? E ele libera a renina. A renina na circulação encontra um angiotensinogênio e transforma ele em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela vai, então, na circulação, principalmente nos pulmões, encontrar uma enzima, que é a ECA. Esse nome é a sigla de enzima conversora da angiotensina. Né? No caso aqui, essa aqui vai ser a conversora da angiotensina 1 para angiotensina 2. E isso normalmente acontece nos pulmões, apesar dessa enzima estar bem distribuída em vários tecidos. E a angiotensina 2 daí vai ter uma série de efeitos no organismo em prol da recuperação da pressão arterial que estava reduzida, né? Então ela vai aumentar a pressão arterial.
ela teria esses efeitos. Então, ela vai ter efeitos, primeiro, de vasoconstrição de arteríolas, em primeiro lugar, ela vai para função de aumento da pressão arterial, ela estimula a atividade simpática, ela vai ter a ação na hipófise para estimular a secreção do hormônio antidiurético e também mecanismos de sede, né? Todos em prol de aumentar volume, aumentar o hormônio antidiurético no rim, vai aumentar a reabsorção de água, aumentando o volume e a pressão arterial também. E ela também tem ação no rim, aqui na parte do córtex da suprarrenal, da glândula suprarrenal, certo? A angiotensina vai estimular a secreção da aldosterona, que também vai estimular a reabsorção de sódio agora, que também aumenta a pressão arterial, certo? Por que eu estou mostrando esse mecanismo? Bom, primeiro porque essas enzimas de conversão, na verdade, a angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 pela enzima chamada ECA, mas a angiotensina 2 é convertida para angiotensina 1 a 7 pela ECA2, que também é uma proteína de membrana, que está em vários tipos celulares, inclusive nos pulmões. E essa enzima, o fato dela ser chamada atenção aqui, é que ela é o alvo da ligação, na verdade, ela é a porta de entrada desse vírus, do Covid, do SARS-CoV-2, né? Que causa a Covid-19 nas células, certo? Então, isso ocorre nos pulmões, até porque o pulmão, ele tá com as células em contato direto com o ar exterior, né? Ele não, normalmente o pulmão é a porta de entrada de várias outras doenças, mas então essa aí é uma delas. A angiotensina 2 é conhecida como tendo ações sobre um receptor, né, transmembrana, que é o AT1, e a angiotensina 1 a 7 se liga a um receptor que é o MAS, são receptores, e elas têm ações diferentes, certo, em cada receptor. Então, normalmente a angiotensina 2, desculpa, ela vai ter ação de vasoconstrição, eu já falei dos efeitos pró-aumento de pressão arterial, mas ela também tem uma série de outros efeitos proliferativo, hipertrófico, arteriosclerótico, pró-trombótico, pró-estresse oxidativo, pró-inflamatório, certo? Isso aqui é importante levar em consideração. Já a angiotensina 1 a 7, ela vai ter efeitos bem diferentes, né? Ela vai ter efeito de vasodilatação, em vasos, principalmente nas arteríolas, e vai ter vários efeitos opostos à angiotensina 2, como antiproliferativo, anti-hipertrófico, antifibrótico, antiesclerótico, antitrombótico, antiestresse oxidativo e anti-inflamatório e anti-arritmogênico, tá? Importante esse antagonismo para manter o equilíbrio das funções. Então, aqui está a transformação, as enzimas que transformam os tipos e os seus receptores. Então, a angiotensina 1 a 7 aqui, e o receptor MAS e a angiotensina 2 nos AT1 e AT2. O que acontece? O SARS-CoV-2, ele tem, então, nessas espinhas dele, ele se liga, então, a esse receptor da ECA2. E quando ele se liga, ele promove, então, uma entrada do vírus na célula, e aí o vírus, uma vez dentro da célula, ele consegue replicar o seu RNA usando a maquinaria das células, né? E aí ele causa o processo, então, de infecção. Eu tenho, então, aqui um resumo das funções dos dois, e essa ECA2, que seria o alvo principal do vírus. Bom, o que existe, então, na literatura, no início da pandemia, né, lá em abril, o pessoal estava, desde março, na verdade, o pessoal está loucamente tentando encontrar, acho que nunca se avançou tanto no conhecimento do que está acontecendo a nível celular e molecular, né, mas inclusive em relação às diferenças de gênero, né. Então, as primeiras hipóteses que surgiram é que o vírus, né, que se liga nessa ECA2, e essa ECA2, ela seria sintetizada por um gene que está no mesmo cromossomo
que se liga, então, ao receptor IAR, que é o receptor de andrógenos, certo? Então, de cara, o pessoal que também estimula uma outra proteína que é importante nesse conjunto da entrada do vírus, né? Essa TMPRSS2, que se junta com a ECA para a entrada do vírus, né? Então, esse teria sido, assim, inicialmente lá, aqui, foi em abril que foi publicado esse artigo, né? Ele fez uma revisão, na verdade, não foi um trabalho científico, ele fez uma revisão dessa relação desses genes, então, que pode ter um gene loss, então, que está compartilhado, se eu tenho muita ação que estimula a atividade, então, dos receptores da testosterona ligada ao AR, ao receptor intracelular dela, eu teria, então, aumento da ECA e a infecção celular. Então, essas foram as primeiras teorias. Inclusive, por causa dessas teorias, eu li em alguns artigos que as pessoas tentavam dar inibidores anti-androgênicos, né, que inibem esse receptor, e o resultado não teve sucesso nenhum. Bom, bem recentemente, o pessoal observou, inclusive nesse artigo aqui, que eu cito aqui o link para encontrar esse artigo, eles citam que, na verdade, existe uma relação, sim, da expressão da ECA e os hormônios esteroides, não só a testosterona, mas o estradiol também, só que exatamente o inverso do que se imaginava no início. Então, como eu coloquei aqui, ao contrário do que se esperava, porque a ECA é o único receptor para o vírus, né? Então, parece que se a expressão da ECA2 é baixa, a doença parece gerar um quadro pior. Então, exatamente o inverso do que se esperava. E que pessoas jovens, então, homens e mulheres jovens e mulheres asiáticas que têm a expressão muito aumentada da ECA2, elas têm, então, mais proteção em relação à severidade da ação do vírus. E a ECA2 é mais baixa em homens quando acaba, então, a testosterona reduzindo o nível, quando tem, então, a redução nos homens na idade um pouco mais avançada, lá pelos 70, 60, 70 anos. Então, por isso, então, que eles não, identificaram que diminui a ECA2 nesses indivíduos, né? E diabetes tipo 2, a pessoa, então, que tem os piores casos, também tem mais reduzido o nível de ECA2. Esses dois gráficos aqui, eles resumem bem direitinho tudo isso que eu falei. Então, aqui, ó, esse eixo aqui, desse gráfico, indica a idade, tá? De jovem para idoso. Esse eixo aqui indica que é a linha contínua, a expressão da ECA2, e esse eixo aqui, que é a linha pontilhada, indica a fatalidade ou a severidade da ação da doença, né? Então, vamos ver primeiro a linha contínua aqui. Então, que se observa, claro, que diminui a expressão, então, da ECA2 ao longo da idade nos homens e nas mulheres, mas nos homens diminuiu mais, e nas pessoas que têm diabetes tipo 2, ela é bem mais reduzida, certo? E também, em relação à fatalidade, é exatamente o inverso, né? Se observa, então, que nas mulheres aumenta com a idade a fatalidade, claro, e os homens aumenta mais, e as pessoas, então, com diabetes, independente se é homem ou mulher, eles também têm muito maior a chance de fatalidade se tem diabetes tipo 2, né? Eles relatam aqui. Além disso, aqui eles fizeram um outro gráfico fazendo uma relação. Esse estudo aqui, ele foi um estudo com. Eles estudaram bem em várias populações, inclusive com diferenças étnicas, né? Sobre a expressão da ECA2, né? Então, aqui eles fazem uma relação do nível da ECA2, alto aqui ou baixo, né? E
E em relação à expressão tanto dos hormônios sexuais, da própria ECA2, das citocinas inflamatórias, né? E do caminho, aqui eles fazem uma relação, então, do caminho, todos os fatores são importantes para o caminho da infecção viral. Então, observam, claro, que esses fatores aumentam quando está baixa a ECA2, citocinas inflamatórias também aumentam, e o contrário, os hormônios sexuais são reduzidos, e ECA2 tem também é reduzido, certo? Então, esses dois gráficos mostram, então, que ocorre uma correlação negativa da expressão da ECA2 e a severidade e fatalidade da Covid-19. Então, isso ainda não está bem explicado, esse artigo é de novembro agora, então, isso aí estão investigando o porquê, né? No mesmo artigo, ele botou, então, essa relação aqui que a transferência, então, do vírus que utiliza ECA2, né, vai reduzir também o nível dessa enzima, porque ele está ocupando, né, essas enzimas, mas, ao mesmo tempo, o estradiol, que aumenta, ou a testosterona, né, ele diz que até o estradiol é mais potente que a testosterona, na expressão da ECA2. Eles aumentam a expressão da ECA2 e as citocinas, elas inibem. Então, quando tem aquele temporal de ocitocina, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tem, então, inibição. Então, o balanço dessa ECA2 está relacionado com a infecção viral, é um resultante da infecção viral, certo? E aí, favorece a angiotensina 2, já que não tem ECA2, não transforma a angiotensina 2, eu tenho todos aqueles efeitos da angiotensina 2 mantidos e amplificados de pró-estresse oxidativo, que rompe, então, o equilíbrio do sistema, certo? E como a concentração dos esteroides reduz com a idade, também isso aqui entra em desequilíbrio, né? Por exemplo, a menopausa nas mulheres e nos homens, o nível da testosterona se sabe que ele é variável ao longo da vida antes da puberdade, né? No fetal tem um pico, né? O natal o outro pico, depois, durante a infância, os níveis de testosterona são similares das meninas, e na puberdade a gente tem aquele grande aumento da testosterona, mas ao longo da vida do homem, a vida fértil do homem, eu tô tendo constantemente uma redução do nível da testosterona. Então, esse aqui mostra direitinho a produção da testosterona por idade. Então, com 25 anos, está no 100% de produção, reduz para 70, 75 para os 35 e vai reduzindo sempre ao longo, então, dos anos, né? Até 60, que eles não botaram os dados de mais idoso, mas provavelmente tem uma redução maior ainda. E a obesidade aumenta mais ainda essa redução, porque a testosterona, ela reduz também nos indivíduos obesos. Bom, só resumindo aqui rapidinho em relação ao que é chamado de temporal de citocinas, né? Quando entra naquele último estágio onde a doença ela chega a produzir essa produção massiva de citocina, que é conhecido como um ataque suicida, o sistema imune ele começa então a gerar uma série de danos nos próprios órgãos. E esse é um mecanismo que está ligado qual o mecanismo exatamente que a SARS provoca para gerar essa disfunção toda não é bem conhecido. Então, sabe que ela produz uma série de espécies reativas que vão produzir esse fator de hipóxia, né, que estimula a glicogenólise, isso tudo vocês vão ver lá na aula da Ana Paula, mas que isso vai produzir esse aumento, então, de citocinas que vai atuar, então, diminuindo a proliferação das células T e causar morte epitélio. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque os hormônios esteroides também agem nas células do sistema imune de forma diferente. A testosterona é conhecida como modular os níveis das células do sistema imune, elas diminuem, por exemplo, a proliferação da célula T, normalmente, e elas têm, então, um conjunto de ações que, normalmente, ela inibe um pouco a resposta imune. Na mulher é o inverso.
né? E a gente tem no estradiol, o beta-estradiol, ele aumenta um pouco a defesa em relação a um ataque viral, né? Então, aqui está o artigo que relaciona com a SARS, né? Então, existe uma ação distinta desses dois hormônios já normalmente em relação à resposta, né? Então, o estradiol tem um processo de proteção cardiovascular, né? Nos pulmões também, então são vários processos. Além disso, aqui eu botei esses dados são de julho, tinham poucos ainda casos, né, de óbitos, mas já dá para ter uma ideia e isso aqui segue, né, no levantamento que eu estou fazendo, eu estou pegando também todas as comorbidades. Depois eu quero fazer uma relação com idade e sexo também. Mas nos casos, está bem evidente que o que é mais, primeiro, 93% dos casos de óbito, as pessoas tinham comorbidades. A maior, a que é mais frequente é cardiopatias e aqui principalmente hipertensão, certo? Eles não separaram aqui, mas lá nos dados tem, principalmente hipertensão. Diabetes é o segundo lugar, né? Tem realmente muitos casos de diabetes que levam a óbito, como a gente acabou de ver. Pneumopatias, doenças, e aí outras, né? Obesidade, importante salientar aqui também, entre outras. Bom, qual seria a nossa conclusão sobre isso? Que em relação àquela diferença que a gente estava vendo ali, a gente pode considerar, então, que a queda dos hormônios, principalmente nos homens, acontece. Então, somado às comorbidades, vai diminuir a chance de recuperação da Covid-19. Então, o que a gente tem que considerar? Fatores importantes para considerar aqui. Obesidade, né? Mesmo em jovens, a obesidade altera os níveis hormonais, certo? Ele aumenta, diminui muito o nível da testosterona circulante. E aí aumenta o risco de não recuperação na COVID. Nos nossos dados ali, os poucos jovens que a gente teve de óbito, eles eram obesos, tanto homens como mulheres. Os níveis de vitamina D é importante a gente também levar em consideração. Também a vitamina D influencia. A vitamina D, aqui eu não coloquei também, os hormônios da tireoide também influenciam, também, de certa forma, nos níveis dos hormônios esteroides também. Tem sempre tudo está relacionado. Só que foi evidenciado já que aumenta o risco de aumentar a complicação da COVID se os níveis de vitamina D estão mais baixos. Isso aqui eu citei um estudo que foi feito em Israel, né, uma população de 14 mil indivíduos, onde que os que foram a óbito, eles tinham significativamente níveis plasmáticos de vitamina D mais baixos. Então, pegar um sol é importante. O comportamento, tem vários artigos que citam que essa diferença entre homens e mulheres podem ser relacionadas ao comportamento, a diferença em relação a cuidados com saúde, ao tipo de alimento, certo? Então, isso é uma coisa que teria que ser levada em consideração também. A maior parte dos homens fumam, né, bebem, etilismo aqui no sentido de pessoa que é alcoólatra, né? Alimentação um pouco mais saudável, né? Às vezes a gente come muita carne, muita gordura, muita tipo de alimento que leva ou alimento artificial, não artificial, quero dizer, industrializado, que leva aqueles índices aumentados de síndrome metabólica, né? Ou obesidade. E exercício e sedentarismo, né? Isso com certeza é uma coisa que vai ajudar. Bom, mesmo assim, existem muitas dúvidas. Por exemplo, a dúvida que deve ter ficado na cabeça de vocês de cara é: tá, tudo bem, os homens têm redução do nível da testosterona em relação e isso pode estar ajudando a aumentar os casos. Mas e as mulheres que entram em menopausa a partir dos 50 anos aqui? O que está acontecendo que as mulheres, de certa forma, não estão sofrendo o mesmo efeito, porque na menopausa a gente cessa o nível, todos aqueles efeitos do estradiol que eu falei para vocês, por exemplo, cardioprotetivo, é o grande problema das mulheres que entram em menopausa, né?
Por que que isso não acontece aqui? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para a gente pensar, certo? Muito obrigada. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Muito obrigada, então, para todos pela atenção. Deixa eu encerrar, então, a gravação. Obrigada.